Oi, Letícia, Ei, Gui, tudo bem? tudo bem e você? Bem, Vertical. Tudo bem? Deixa eu ver se assim fica. Tá me E aí, vendo tudo bem? bem? Tudo Tô. bem. Você tá me vendo, me ouvindo? Sim. Que bom. Ô, Gui, eu tô só procurando as minhas anotações aqui. Eu me confundi com um caderno, vou lhe buscar o outro. Peraí só um pouquinho. Boa noite, Oi, pessoal. Tati. Todo mundo que tá entrando aí. Ei, Tati. E Gabi. Assim, né? preciso nem falar que eu tô com saudade, né? Ai, todo mundo com saudade, né? De encontrar, conversar, café com bolinho no clique, né? É, Cela, À noite, eu, Celo. ela. Ai, que Ontem legal, gente. Já entrou muita gente. viu o João cozinhando, Olga, boa noite. Foi demais. Massalas hoje fez um post com a foto dele, não sei se você viu. Não vê, não! Você dá uma olhada. Ele adora produzir. E depois que eu desliguei com você, ele tá assim, vamos fazer um bolo? Eu falei, ah, não, 7h30 da noite nós não vamos fazer um bolo, não. Depois a gente faz um bolo. Final de semana. Vai animando. Alguém, mas acho que já entrou muita gente. A gente pode começar, né? Ah, Vamos. Então, pessoal, boa noite. É, eu vou, né? Hoje eu chamei o Gui. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, ele se apresenta um pouquinho. Mas eu terminei a última conversa com a Bel, né? Que o tema era natureza dentro da escola, com a gente pensando que a natureza ela tá aqui antes da gente, né? Assim. E provavelmente vai estar aqui depois, muito provavelmente, né? Então, ela não está para nós, né, humanos, assim. Ela está. E então a gente é, precisa trazer esse conceito para as crianças e de alguma maneira repensar, né, a, essa relação e a maneira que a gente tem lidado com ela. Não só pelas consequências, né, que ela traz à nossa raça humana, mas pela responsabilidade, né, pelo compromisso aí com o planeta, com a coexistência, né, de todas as espécies. E o Gui é uma pessoa que pensa muito, nos ajuda muito no clique a pensar essa nossa relação com a natureza, tanto do que a gente consome quanto do que a gente deixa para trás depois de consumir. E por isso, né, por todas as trocas que ele já fez, pelos estudos que ele mantém sempre em prática, eu resolvi convidá-lo para a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante, tão essencial. Sempre foi importante, sempre foi essencial, mas igual eu brinquei com ele na conversa prévia, agora é a nossa única chance, né? Então, é mais do que urgente. Então, vai lá, Gui. Conta.
um pouquinho Chegou a sobre urgência, você. né? A urgência está ficando cada vez mais clara, né? Tá, batendo na nossa porta. Letícia, eu vou começar me apresentando. Geralmente a gente se apresenta com a formação, né? Eu vou chegar me apresentando como um questionador, um observador, e um eterno aprendiz, uma pessoa que sim, teve a oportunidade de se envolver, né? A grata oportunidade de se envolver na infância, próxima à natureza, aprender com ela, percebeu como foi importante esses momentos e relacionar com ela, continuar até aproximar pela alimentação, né? O alimento ele invade a nossa casa, é a forma que a natureza tem do meu ponto de vista, de fazer a gente refletir e repensar o nosso lugar, nosso papel no mundo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né, as nossas relações. E eu não sabia disso, mas hoje, olhando um pouco da minha formação com nutrição, né, às vezes a Terra, eu acredito nisso, ela tem uma inteligência e aí ela coloca algo para a gente, às vezes sem a gente perceber, a gente vai em direção em alguns estudos, e depois tudo fica mais claro, né, e hoje eu carrego mais essa clareza, né, quando eu vou fazer nutrição. Então, buscando aí me apresentar com a formação, sou nutricionista de formação e me envolvi com outros estudos, né, para buscar ampliar um pouco mais esse conceito acadêmico, né, interagir com o alimento, buscando perceber os seus elementos, a relação da terra, né, do solo, então, ampliando um pouco mais esses estudos da quantificação, né, que muitas vezes a gente, quando vai para um conhecimento acadêmico, a gente tende a quantificar esse alimento, né? E aí me permiti continuar esses estudos e acessar um pouco do que está também colocado na alma, né? Na essência, que foi me apresentado enquanto criança, né? Que mãe e pai me permitiram conectar com esse alimento, com a terra, com, com, com os elementos naturais. Hoje tenho um trabalho, né? Também como empreendedor, à frente de um negócio de impacto, que é o Massalas, juntamente com o Felipe e outras pessoas na equipe, e tendo a oportunidade também de me relacionar com o meio rural. Então, eu fico entre o urbano e o rural, né? Ontem a gente estava debatendo um papo sobre isso, com essa oportunidade de desenvolver um espaço de conexão, né? Então, sonhar também esse espaço de uma forma permacultural, né? Buscando compreender como que nós nos relacionamos com o ambiente natural, com um mínimo de degradação, né? A gente percebeu o que a gente pode fazer em diálogo com a natureza. Pois é. A gente começou a nossa conversa prévia de ontem, né? E aí eu falei de uma reconexão com a natureza urgente. Você trouxe uma fala tão bonita, né? Queria começar a nossa conversa com ela. Falou, não, É, não tem jeito da gente se reconectar, né? foi uma reflexão em cima até de uma de uma outra de um outro estudo, por sermos natureza, né, Letícia? Então, em momento nenhum deixamos de ser natureza, né? O que é se reconectar? Recentemente a Mônica Guerra até trouxe uma palavra é, trazendo assim ela está à frente de um outro trabalho que é o Comida do Amanhã, né? Com muitos estudos. E aí ela trouxe essa
de uma forma muito sábia também. Que o que a gente muitas vezes faz é deixar de falar a língua, né? A língua da natureza, né? E essa busca da gente compreender, né? Compreender o tempo da Terra, né? O tempo que a natureza que estamos junto com ela e que muitas vezes nos distanciamos, muitas vezes deixamos de falar essa língua. E aí a gente traz a observação, por exemplo, as frutas, né? Os alimentos da estação, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso também. Agora, o momento que nós estamos chegando, né? Agora, é, na chegada do inverno, início do inverno, qual que é o alimento, né, que a natureza nos proporciona? Então, a gente vê os pés de laranja carregado, de mexerica, os abacateiros, né? Quem não tem essa oportunidade de estar próximo da, da, do local onde o alimento ele é cultivado, né, e colhido, de perceber qual o alimento que ele hoje está com fornecimento mais barato, ou mesmo dialogar com o produtor rural, né? Essa é uma forma da gente perceber qual que é o alimento da estação, né? Aí a gente vai chegando no verão, tem os pés carregados de frutas para nos trazer hidratação, né? Então, por exemplo, uma melancia, né? E aí por aí vai. Então, é esse diálogo que muitas vezes a gente perde, né? Às vezes a gente quer comer maçã o ano inteiro, né? E o que é essa maçã, né? A gente cultiva aqui a maçã perto da gente, né? De onde vem essa maçã, né? Uma fruta de um clima mais frio, mas a gente quer comer ela todo dia, toda semana. Então, essa percepção que muitas vezes a gente deixa de falar a língua, né? A gente deixa de falar a língua da natureza. Então, retomar essa linguagem, perceber o momento, é um diálogo importante, né? Que se faz presente. Porque muitas vezes, quando esse alimento, por exemplo, no caso da maçã, que eu estava trazendo aqui, que a gente vai consumir o ano inteiro, o que que carrega, né, esse alimento? Como que esse alimento foi produzido, né? Como que foi cultivado esse alimento? Qual que foi como que o percurso que ele fez até chegar, né, na prateleira onde a gente vai chegar lá e vai selecionar a mais bonita, né? Então, fertilizantes químicos, né? Aos montes, um desrespeito com a biodiversidade, um desrespeito com o solo, um desrespeito com agricultores, né? E muitas vezes também uma contaminação de solo, de água, de ar. Então, falar a língua da natureza é respeitar a nossa natureza, ser um agente político também, né, cidadão, e, e compreender os nossos atos de consumo com responsabilidade, né? E eu Sim, gosto e sou grato por ter esses estudos na alimentação que deixam cada vez mais vivo, né? Essa nossa interação. quando você fala isso, né, o que que dá em cada época, né, assim, a gente, depois que a gente teve essa conversa lá no Clique, por causa dos estudos que a gente se aprofundou o ano passado, né, eu comecei a perceber isso também, assim, você acha o produto mais barato no supermercado, ou onde você for comprar, né, em todos os lugares. É claro que se você for numa feira orgânica, você tem isso com mais visível, né? Assim, ou direto com o produtor, né? Como agora a gente tem algumas
algumas pessoas, né, fazendo essas distribuições, as associações em Belo Horizonte, a gente está com uma facilidade muito maior de chegar nesse produtor aqui, né, do que se tinha até muito pouco tempo, assim. E eu comecei a reparar isso também. Falei, olha, é época disso, né? Você falou abacate. Ontem eu peguei uma lista de um produtor e a primeira coisa estava lá, abacate e com um preço super bom, né? Eu falei, olha, né? Deve ser época de abacate, mas eu nem sabia. Então, a gente vai, né, se distanciando mesmo, e isso eu lembro que quando, né, a gente nos estudos, isso me veio à mente, falei, gente, eu não sei, né? Eu não sei a época de que é, né? No nosso outono, no nosso inverno, né? No nosso verão, né? E, e aprender, né? Reaprender essa língua, né? Às vezes não é reconectar, porque não tem jeito de desconectar, mas reaprender essa língua, né? Assim, é muito importante, assim. E E a gente falou interações, né? São interações que muitas vezes passam desapercebidas, né, Letícia? Perceber o poder de uma semente, né? O poder de que a semente vai virar uma outra árvore, né? Que vai nos dar mais frutos. E aí nos coloca nos processos circulares, né? No entendimento de que a vida é cíclica, né? Que esse processo de morte e vida não é um processo linear, né? Como que muitas vezes são processos que a gente vive, né? E a natureza, ela demonstra que nela os processos são circulares, né? Quando a gente olha para um alimento, esse alimento retorna como para o solo, né? Vamos falar aqui do resíduo, né? O resíduo desse alimento, ele se torna novamente um solo que vai ser um ambiente para trazer mais nutrientes, uma semente vai germinar, que vai gerar novo alimento, que vai nos trazer vitalidade, né? Quando a gente consome, e a forma mais rápida que a gente tem é consumir esse alimento muitas vezes cru, né? Descascar uma banana e comer, e aí é a forma que a gente tem mais vital, né? Desses nutrientes com poder vital. E aí a gente percebe a circularidade, e é muito bonito, né? E a gente deixa esse processo, a gente repensa, né? Repensa os processos lineares, né? Por que a gente vai destinar para um aterro sanitário? Então, são coisas que me trazem, assim, essa falar a língua na natureza traz as percepções, sabe? É um processo cíclico, né? Um processo que não. Quando você fala no processo cíclico, me vem isso na cabeça, né? Um processo que não sobra nada nesse sentido, né? Que nada, não sobra poluente, não sobra, né? A natureza ela tem esse ciclo muito perfeito, digamos assim, né? E, e quando a gente fala da ação do homem, a gente é que desvirtua isso e depois não sabe muito o que fazer, né? Que eu acho que é o momento que a gente está, né? A gente desvirtuou tanto que agora, né? Como eu estava falando, a gente não sabe qual fruta que é dessa estação, né? A gente sabe a manga lá do clique, né? Fala, época de manga, mas lá só tem manga, né? Por enquanto. Então, Bar, hã? o bar, né? Ubá, é. Mas, né, se a gente for ampliar isso em termos de legumes, verduras e tal, a gente realmente tá fora dessa conversa, né? Que é esse ciclo tão perfeito, assim. Eu E fico aí me a gente. perguntando por quê, né, Letícia? Por que que a gente, em qual momento foi que a gente começa a deixar de falar essa língua, né? Qual o momento que nos tornamos seres poluidores, né? Produzindo, produzindo
cada vez mais embalagem, produzindo alimentos. Chegou a ponto da gente descascar a mexerica e colocar ela numa embalagem de isopor, né? Não, é. Que coisa, né? É uma cena que dói, né? Assim. E você falou uma coisa tão legal na nossa conversa de ontem, que nesse momento, né? E aí, porque eu acho que isso traz uma urgência e uma responsabilidade desse reaprender a língua, né, da natureza, no momento de pandemia que nós fomos trancados em casa, né, a natureza continua aí. Mas você deu um exemplo muito legal que eu queria que você trouxesse, assim, das abelhas. Você lembra? Imaginar outros, né? Outros seres vivos de quarentena, né? O que que aconteceria, né? Então, se uma abelha fica de quarentena, acabou o nosso alimento, né? E que momento que a gente se coloca como superior, né? Nesse lugar de integração, né? Ser humano integrado a esse ambiente, pertencente a ele, que momento que nos sentimos superiores. São, são essas oportunidades que eu acredito que hoje nós estamos tendo de refletir, questionar, reaprender, transformar os nossos hábitos, né? Perceber que existe uma transição, existe uma caminhada que, sim, ela pode não ser a mais confortável, mas ela é necessária, né? E que a gente precisa direcionar as nossas ações para aquilo que a gente acredita ser bom, né? Ser saudável, que traga relações, interações prósperas, né? Sim. Ou vamos ser expulsos, porque a natureza ela não vai, ela como um todo ela vai ficar aí, né? Isso é nítido para mim, é só de a gente deixar a gente, por exemplo, deixar um ambiente e perceber que ele rapidamente ele começa a regenerar, né? Rapidamente começam a vir espécies para regenerar esse ambiente, né? De uma forma muito harmônica e de uma forma muito colaborativa. Então, a gente É, conseguir se envolver nesse processo aí, de forma respeitosa. é de forma respeitosa, né? E é difícil, né? Porque é um caminho de reaprendizado mesmo, né? E é muito mais difícil, eu acho. Mas é urgente, né? Necessário. E eu tô lembrando aqui que a gente conversou também sobre essa questão do poder vital, né? Isso é um termo muito interessante também. E que a gente não, né? A gente que não é da área, assim, da alimentação e que não estuda isso como você, assim, não escuta muito, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é esse poder vital do alimento. Poder vital é esse alimento poder ser cultivado da forma que ele merece, né? Com solo vivo, um solo que tenha micro-organismos, é um solo que tem interações, né, biodiversidade, que tem uma radiação solar presente, uma água saudável, né? E aí é, é um lugar, né, Letícia, da gente voltar na nossa história, né? No nosso lugar de perceber em que momento foi que nós começamos a abrir áreas, desmatar, para plantar uma única espécie, né? E aí percebendo que uma única espécie ela não vai trazer essa vida necessária, né? Não vai trazer esse poder vital do alimento, né?
Em qual Pelo momento contrário, que a gente fez isso? a gente Desculpa, fez pode isso no terminar. pós-guerra. Então, aí o que aparece é praga, né? E aí a praga, ela é mal, né? Aí a gente olha para a praga e fala, nossa, em vez da gente é, ter a tranquilidade de olhar para a praga e falar, opa, o que que essa praga está querendo me dizer, né? E aí não, nós vamos combater essa praga. Para a gente combater essa praga, nós vamos entrar com defensivo químico, né? E aí a gente Aham. entrou naquele ciclo que a gente até batemos um papo com as crianças, né? Falando daquela roda, quando a gente trouxemos a imagem de duas rodas, né? Uma roda que vai girar é, de uma forma que nos traz doença ou uma roda que nos traz saúde, né? E a gente é, poder escolher qual a roda que a gente quer girar, né? Como que nós vamos colocar os nossos hábitos em prática em favor de em qual giro. Se a gente se esse alimento ele foi plantado com uma única espécie, né, uma monocultura, chegou a praga, jogou o defensivo químico, o agrotóxico. Beleza, esse alimento chegou para a gente e aí não tem poder vital, né? O alimento não está com a sua energia de potencial de saúde. Nós vamos nos alimentar, não vamos nos nutrir, né? Nós vamos comer e não ter a nutrição que esse alimento tem o seu potencial de nos transmitir. E numa rotina muitas vezes acelerada, numa necessidade numa sociedade muitas vezes competitiva, nosso terminológico enfraquece. Se a gente não tem esse alimento nutritivo para conseguir suportar as necessidades que a vida atual nos apresenta, adoecemos. Adoecemos, vamos para uma farmácia, muitas vezes, né? Não sempre, mas é o mais comum, né? Procurar um médico especialista que vai, te passa um medicamento, vai para uma farmácia, compra esse remédio e aí volta para esse ciclo, né? Porque aí paliativamente tratou, né? E está pronto para outra. E a oportunidade da gente repensar, né? E enquanto a outra roda, a que a gente não, né? Que a gente aprende, né? Mas que outros pensadores já nos deixaram aí, que é a salutogênese, né? A gente olhar para a origem da saúde, a gente perceber como que aí é o alimento vital, nesse caso, né? Esse alimento que é cultivado em um solo vivo, como energia solar, como a água, que muitas vezes é o próximo, né? A gente não precisa importar um alimento, né? Aquilo que a terra nos dá próxima é o que a gente precisa muitas vezes, né? A gente até direto se encontra e fala, ó, aqui tá no meu quintal espalhou Ora Pronobis. A Ora Pronobis cresceu demais. Pô, será que não é esse nutriente que você está precisando, né? Não é, não é o próximo ali, não é que a Terra está te dando, né, nessa relação. Então a gente perceber, né? E, e aí muitas vezes é um lugar de escolha mesmo, sabe, Letícia? É da gente se permitir refletir e escolher e perceber, assim, valorizar a nossa cultura alimentar também, né? Acho que tá muito ligado a essa vitalidade também, né? A gente valorizar a nossa cultura alimentar, valorizar as relações. Então é bem isso.
E tem outros que desvitalizam totalmente, que são os industrializados, né? Aí eu nem comentei aqui, né? Mas Uhum. um refrigerante, um, um alimento ultraprocessado, né, embalado na prateleira do supermercado. Esse aí, na verdade, vai fazer é o contrário, né? Ele vai roubar a nossa energia ainda mais, né? Porque nosso corpo todo, na hora que entra, não reconhece enquanto alimento, né? Que Aham. é o industrializado, ele foi produzido para muitas vezes, eu acredito que é única e exclusivamente encher e saciar, né? Mas em termos nutritivos, nenhum. E aí Uhum. rouba a nossa energia, né? O nosso organismo entra em um processo que é de correr atrás, né? Correr atrás de produzir saúde. É, e aí é uma sociedade efêmera também, né? Efêmera. Porque daqui a pouco a gente tá com fome de novo, né? Assim, completamente efêmera. É. Na verdade, Tem nem saciar, não comenta. sacia, né? Enche a barriga, né? É, Mas não sacia, é, né? é. A Gabi tá comentando que o sabor dos alimentos também muda, né? Quando a gente tem um alimento orgânico próximo e um alimento que você vê que ele é completamente modificado, né? Hoje a gente acha cenouras enormes no supermercado, né? Assim. E eu lembro que o ano passado, nesse projeto, a Fê fez dois bolos com a meninada, não sei se você lembra disso. Ela fez dois bolos de cenoura, um de cenoura orgânica e um de cenoura comum, que você acha, né, nos grandes supermercados. E a diferença que os meninos sentiram no bolo foi muito legal, assim, porque eles conseguiram, as crianças conseguiram perceber, né, assim, a diferença do sabor, a diferença, né, sentiram tudo, né, desde a cenoura crua, mas eu achei interessante porque mesmo depois do bolo assado, eles sentiram diferença, assim, foi muito interessante. Nossa, ela tá caindo. Realmente tem essa diferença mesmo. Aquele que é consumido, que é cultivado sem o agrotóxico, né? O alimento da estação, ele tem um outro sabor, né? As características organolépticas, né? Cheiro, sabor, a textura, então essas ficam preservadas, né? E aí, pra gente voltar, só pra gente não perder a questão da alimentação, né? Que a gente ficou aqui na minha organização como começo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um conceito que você traz muito do prato colorido, assim. Aí nós vamos dar um bate-bola na diversidade, né? Perceber um prato colorido é também o prato colorido por si só ele já nos diz e já representa que ali tem muitos nutrientes, né? Então, quando a gente muitas vezes vai é um lugar de simplificar para aproximar, né? Então a gente simplifica a percepção, né? Falar, gente, um prato colorido para aproximar e relacionar de forma prazerosa, né? Porque ele também, o prato colorido, ele é vistoso, né? Você vê uma refeição colorida, você bate o olho, já traz um desejo, né? E carrega também a sua diversidade de nutrientes. Então vai muito desse lugar, que muitas vezes se a gente busca a diversidade alimentar, não necessariamente precisamos ficar mergulhando em tabelas, né, de composição nutricional, né? Ter essa relação com a cor, né? Com a diversidade. E aí ontem a gente estava batendo um papo e você trouxe essa relação também com a diversidade
humana, né? Sim, que a Ju Sartorello, né? Que eu conversei com ela semana passada numa live e ela trouxe que eu achei tão bonito esse conceito que né, você entender a biodiversidade, estar com a biodiversidade como algo essencial, natural e, né, e belo, é, permite, né, a criança a entender a diversidade humana, né, a também estar com a diversidade humana como algo belo, essencial, né, ela trouxe essa relação que foi muito legal, foi muito interessante, assim. E aí você comentou também que bate numa plantação, bate o olho em uma plantação de eucalipto e não tem como achar isso bonito, né? Sim, Já faz não essa. tem. É, Eu fiquei pensando, até eu fiquei fazendo exercício depois que a gente conversou, de uma criança que está habituada a subir em árvore, assim, ela deve chegar numa plantação de eucalipto. Eu nunca vi uma criança numa plantação de eucalipto, até porque eu acho que não é lugar de criança, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Ela deve olhar e falar, gente, mas não dá para subir, é tudo igual, não tem bicho, né? Assim, não é o que eu reconheço enquanto natureza, né? Assim, é muito distante mesmo. é. E o conceito do prato colorido é muito legal porque é fácil levar para os meninos, assim, né? Eu acho que é um valor muito fácil de levar para a educação, para as crianças, né? Assim, isso é um conceito simples, né? Em vez da gente ficar lá, "Ah, come beterraba porque tem ferro", né? Assim, e a criança não vê, né? O João fala muito, brincava, né, quando ele era mais novo, assim, não tem ferro não, aqui, ó, é mole, ferro é duro, né? E então para criança é muito acessível essa coisa do prato colorido, né? É muito interessante esse termo, assim, porque para eles fica uma coisa muito na cara, né? Bem legal mesmo. E e aí, você falando que no pós-guerra, né? Que aí a gente caminha um pouco aqui na conversa. É, o homem começa com essa ideia da monocultura, né? De produzir muito alimentos. A gente podia voltar nesse assunto. Vamos voltar. Eu vou só falar um pouco mais desse prato colorido com a criança, Assim. que comigo vem esse lugar que muitas vezes a gente mentaliza muito o alimento, né? E, e o alimento é uma relação de sentir, né? A gente se aproximar do alimento, a gente entrar em conexão com a natureza, passa muito pelo sentir, né? A gente se permitir respirar, se permitir admirar, contemplar. E, e a criança, ela tá muito aberta, né? E, e a gente, muitas vezes, tem um lugar do conhecimento que é importante também, né? Mas que às vezes extrapola, que é o conhecimento mental, né? E o lugar do sentir, ele aproxima, né? Ele permite essa relação, né? E aí, se olhar para um alimento, pegar uma fruta, olhar para a fruta, né, e admirar a fruta, olhar para um prato colorido e admirar enquanto uma obra de arte, nós já estamos fazendo e nos relacionando com esse alimento de uma forma muito saudável. Né? Sim, e é muito legal quando os meninos ficam orgulhosos, né? Que eles falam, olha o meu prato todo colorido, né? Eles falam, né? É esse encantamento que a gente quer trazer, né? Pro prato colorido. Foi uma vez eu escutei de uma. Quando começaram a aparecer mais casos, né, de crianças que não se alimentam em variedade, né? Antes isso era mais raro aparecer, assim. Pelo menos que eu me lembre.
crianças com questões alimentares e de sono. Hoje em dia a gente já vê uma frequência maior, né? E eu lembro que teve uma pessoa que uma mãe foi levar a criança e falou, sabe que ela só come coisas amarelas. Aí eu fiquei um tempão olhando para a mãe assim, como assim, de amarelo é cor, não é gosto, né? Porque se ela falasse ela só come coisas doces, ia me fazer mais sentido. Mas ela só come coisas amarelas, eu acho um conceito tão maluco na época, assim. Eu falei, gente, mas amarelo é cor, não é sabor, né? E, e aí a gente foi, né, se aprofundando nessas discussões aí, porque a escola também tem isso, né? A partir da hora que as demandas surgem, a gente também corre atrás, né, das pesquisas e tudo. E de uns tempos para cá, a questão alimentar tem gritado, né, na nossa frente. Assim, a gente recebe muitas crianças que não comem nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de legumes, né, ou frutas, né. Então, a gente foi uma demanda, né, da educação, assim, a gente se aproximar dessa conversa. Mas aí eu me lembrei disso, ela só come coisas amarelas. Falei, gente, enfim, E, como se batata, banana tivesse o mesmo gosto, né, assim. Mas, e estamos em um lugar de privilégio também, né, Letícia? Onde a gente pode poder pensar e propor novas alternativas, né? Eu digo isso com frequência no Clique. O Clique é um exemplo, né, a ser seguido por muitas escolas, né? Muito pela abertura que vocês dão, né? E isso eu até falo que eu cheguei no Clique, o Clique já tinha esse ambiente, né? O Clique, quando eu entrei, conheci Maria, Joelma, Selma, eu falei, gente, isso aqui já acontece, né? Aqui já pensa alimentação. É um lugar muito avançado, né? Uma escola que já propõe, né? E aí o que a gente vem fazendo é essa continuidade, né? De estar constantemente observando e vendo o que é possível melhorar, né? Até onde que a gente consegue avançar, né? E percebendo a resposta das crianças também, né? Muitas vezes, não gosto, passou a experimentar e a gostar, né? Então, a gente insiste, né? Quando escutam um não, né? Tem esse lugar, assim. Então, eu fico com esse sonho de ver, extrapolar, né? Isso, o que é feito no Clique também para uma educação pública, também para outras escolas particulares, que as crianças consigam ter um acesso a um alimento in natura, né? A uma fruta, a uma verdura, a um legume, né? A relação de poder consumir algo que é cultivado por agricultores que respeitam o solo, que respeitam o ambiente que vivem, né? Buscando essa outra lógica de consumo, né? Poder e a repensar. ideia das lives é a gente conseguir trocar esses conhecimentos mesmo e ampliar, né? Sair dos muros, então, quem sabe esse não vai ser um benefício, né? Que a quarentena nos deu, assim. Ah, E, nada. Muito legal. Eu lembro quando você começou lá no Clique, né, a trazer seus conceitos, suas ideias, assim, eu falava assim, mas você não vai fazer um cardápio? Você falava, não, eu vou lá na cozinha observar. Eu falava, gente, que nutricionista mais maluco, né, assim. Mas cadê o cardápio, Gui? Você não vai trazer um cardápio? Você não, né? Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Vocês já fazem coisas muito legais, né? Assim, que aí que é essa inversão, né? Eu sou muito
da ciência positivista, né? E eu falava, não, Gui, mas tá faltando uma proteína, tá faltando não sei o que. Aí você falava, não, mas vamos fazer uma comida colorida e tal. Então, foi muito importante, assim, essa desconstrução, né, que você trouxe pra gente lá. E Hoje, pensado aí de outras pessoas, né? E no desejo de que as famílias, né? Que as famílias elas criem os hábitos também que a escola proporciona, né? Que a escola apresenta às crianças, que possa ser levado para dentro de casa também, né? Nessa continuidade, para que a criança não gere um conflito, né? De, na escola eu me alimento de tal forma, em casa eu chego e é outro tipo de alimento, né? Na escola eu separo o resíduo, em casa não, eu misturo de todo, né? Então, essa proximidade das famílias é muito importante na educação também, né, Letícia? com certeza. Para a E a proposta. escola é esse lugar, né, de educar não só as crianças, mas como toda a comunidade, né? A escola, ela tem essa função, né, assim. E Isso. quando a gente vê isso reverberar nas casas, é maravilhoso mesmo, né? Quando as famílias contam, né? Ah, o fulano outro dia estava ensinando para o avô que não pode, né, misturar os resíduos e tal. É bem, os relatos são muito bonitos, assim. E aí você entrou em outro assunto, né? Porque vou pular um tanto da nossa conversa, que a gente tinha muito para conversar, mas eu acho importante, acho fundamental a gente falar sobre os resíduos, assim, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque tem, né, o que a gente põe para dentro da natureza, né? Que a gente precisa restabelecer uma relação respeitosa, de que ela não está a nosso serviço, né? E que a gente precisa tratá-la de maneira respeitosa. E também o que a gente deixa, né? Com o nosso consumismo, assim. Ou, né? Ou com a nossa... Com a não responsabilização, né? Sobre o que a gente produz. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o projeto, sobre Sobre, essa preocupação. sobre essa preocupação com resíduo, que é o início ou o fim, né? Que está dentro dessa proposta circular que a natureza nos apresenta e que os hábitos alimentares, né? Que falam a língua da natureza, nos proporciona. Perceber que chega um momento que a continuidade de processos lineares não se, não se sustenta mais, né, Letícia? Ou mudamos, buscamos a reflexão daquilo que a gente não pode mais dar continuidade, né? E buscar falar novamente a língua da natureza. Né? E a natureza, ela naturalmente, o que, que ela faz? Quando uma fruta cai do pé, ela não foi colhida, ela cai do pé, ela vai se decompor, vai transformar, micro-organismos vão se alimentar, minhocas vão aparecer e aquela terra vai adubar, né? Muitas vezes vai gerar, aquela semente vai até germinar, né? E aí começa uma sequência ali da espécie se reproduzindo, né? E a gente vai lá, come essa fruta, pega a semente, em vez de retornar ela para a terra, a gente mistura com outros resíduos nada a ver, né? Que é fruto da nossa produção, da nossa exploração, né? Por exemplo, o plástico vai lá, retira o petróleo, explora para fazer o plástico, para embalar um alimento ultraprocessado, né? E vende isso como rápido, como fast food. E essa percepção, o resíduo é de dar continuidade nesse ciclo, né?
Então, se essa semente, se essa casca do alimento vai ser direcionada para um aterro, vai ser direcionada para um lixão, primeiro, a distância que, no nosso caso, Belo Horizonte, vai lá para Sabará. Né? Vou trazer aqui Belo Horizonte. Vai lá para Sabará. Então já foi queimando combustível até lá. Então, já jogou para a atmosfera gases tóxicos. Né? Então, já não é benéfico para o ambiente. Né? Chega lá, se mistura, né, todo esse lixo, né, porque não é mais resíduo, é lixo, está misturado. Não, tirou a oportunidade de outras famílias que trabalham com reciclagem tirar o seu sustento, retornar esse resíduo para a sua cadeia produtiva. Né? Quando você tira o orgânico, você já favorece a reciclagem. Né? O resíduo orgânico ele é mais de 50%. Foi parar no aterro, se paga para dar entrada no aterro. Então, não se sustenta em nenhum dos pilares, né, que a gente fala da sustentabilidade. Não se sustenta ambientalmente, não se sustenta socialmente, não se sustenta financeiramente. E quem paga a conta é a gente. Né? A gente pagando a conta com doença, né, porque nosso ar está poluído, no caso de lixão, a água foi contaminada, nosso solo está pobre, que nós não retornamos esse resíduo para o solo para ser um adubo de qualidade. Né? E aí a gente entra com remédio lá no campo, né? Porque o agricultor, infelizmente, muitas vezes, ele também foi ensinado a produzir dessa forma, né? usando o remédio. Nós não vamos ter a qualidade vital desse alimento, né? E aí vamos nos adoecer. Vamos nos adoecer, vamos lá na farmácia e gastamos mais dinheiro. Então a conta não fecha. Né? Sem saúde financeira, sem saúde mental, sem saúde física, sem saúde emocional. Né? E vamos levando, porque a gente entra nesse automatismo. Né? Então a contemplação da natureza e ao chamado, né, que foi dessa conversa, a gente se permitir olhar para a gente, né? A gente conseguir apertar um pausa e perceber quem a gente é, né? Qual o nosso papel nesse planeta, né? Porque perceber que nós somos uma ferramenta também, né? A favor da Terra, né? A favor do todo. E o resíduo, ele é uma... Para mim, ele é uma percepção muito importante da continuidade desse ciclo. Né? Que os processos, eles retornam. Né? Se a gente enxergar isso como um ponto final, nós vamos degradar mais ainda, né? Para o nosso sustento. Mas que, na verdade, nós não estamos nos sustentando. Nós estamos cada vez mais nos degradando enquanto espécie, né? Nos matando. Né? Então é mesmo de urgência a gente repensar isso, colocar essa contemplação da natureza, né? Na educação, perceber quem a gente é. Eu até em diversos lugares eu falo que a gente fala de sustentabilidade, mas é importante da gente trazer já a percepção, já direcionar nossas ações para a regeneração, né? Porque sustentar, a palavra sustentar, hoje para mim ela cai como sustentar um modelo de vida que é degradatório, sabe? Então, esse modelo, ele não me satisfaz.
esse modelo eu não quero sustentar. Eu, Guilherme, eu quero transformá-lo. Eu, Guilherme, coloco a serviço da terra enquanto um processo agora regenerativo, né? Percebendo que a saúde e nós, enquanto natureza, estamos nesse lugar, né? Eu fico pensando que se a gente não começar, né, a, a pensar nesse processo de regenerar o solo, né? Você falou isso de um jeito muito legal, né? Estamos no tempo de regenerar o solo, porque já estamos em dívida, né? A dívida a gente já tá, Não estou né? te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não, mas é porque o telefone tocou aqui, e aí quando toca eu Ah, acho que eu tá. perco o áudio. Eu vou sair e voltar. Pode ser? Dá certo? Pode. Na verdade, eu tô com um pouquinho de medo do tempo. Eu acho que a gente podia sair e abrir outro, que aí a gente finaliza esse assunto, pode ser? Pode ser. Então vou abrir outro, tá, gente? Porque falta 2 minutos só pro Instagram fechar. E aí volta com a gente, pessoal, que tá bem cheio. Eu vou abrir outro agora, imediatamente.